Olá, galerinha! Aqui quem fala é a professora Elvira. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com a introdução à função polinomial do segundo grau, módulo 13. Vamos à aula? Função polinomial do segundo grau, ou também chamado de função quadrática, ela é dada pela lei de formação. F de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes e o a tem que ser diferente de zero. O coeficiente c também é chamado de termo independente. Se os coeficientes b e c não são nulos, não são zeros, nós temos uma função completa. Agora, se b é igual a zero ou c igual a zero, o b e c forem igual a zero, nós teremos funções incompletas, como mostra esse nosso slide. Toda função do segundo grau, ou função quadrática, ela vai apresentar no seu gráfico uma parábola. A parábola ela vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, dependendo do valor do coeficiente A. Se o coeficiente A for maior que zero, ou seja, positivo, minha concavidade é voltada para cima, minha carinha feliz. Agora, se meu coeficiente A for menor que zero, ou seja, negativo, a minha concavidade vai ser para baixo, carinha triste. Simetria da parábola. Toda parábola ela é simétrica, ou seja, se eu traço um eixo de simetria, uma reta paralela ao eixo y, aonde a minha parábola faz a curva no seu ponto mínimo ou no seu ponto máximo, tá? Eu tenho um eixo de simetria. E a distância entre o ponto da direita e o ponto da esquerda do meu gráfico, eles serão equidistantes a esse eixo de simetria, ou seja, eles terão a mesma distância. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto azul da direita, eu tenho 1, 2, 3 unidades para a direita. O meu ponto azul do lado esquerdo da minha parábola, eu tenho do eixo de simetria 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Então, eles estão equidistantes, eles têm a mesma distância em relação ao eixo de simetria. Isso também aconteceu aqui nesse gráfico. Ó, tracei o eixo de simetria, aonde a minha parábola faz a curva. Meu ponto máximo da minha parábola, ok? Tracei o eixo de simetria vermelho. O meu ponto azul à direita, meu ponto azul à esquerda. Ou as minhas raízes à direita ou a minha raiz à esquerda. Elas serão equidistantes ao eixo de simetria, ou seja, elas têm a mesma distância. Pontos notáveis do gráfico da função polinomial do segundo grau. Temos 3 pontos importantes, tá? O ponto de interseção da parábola com o eixo y, tá bom? E o ponto da interseção da minha parábola com o eixo x. O meu primeiro ponto, aonde a minha parábola corta o eixo y, vai ser sempre no valor do meu coeficiente c. O ponto no qual a parábola intersecta o eixo 0y tem abscissa nula, ou seja, o x é igual a zero. E substituindo o x por zero na nossa função, nós vamos ter o seguinte cálculo: 0 ao quadrado vezes a, que vai dar 0, e 0 vezes b, que dá 0. 0 mais 0, 0, e 0 mais c igual ao próprio valor do c. Então, minha parábola sempre vai cortar o eixo y no coeficiente c. Os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Para
determinar os pontos onde a parábola vai cortar o eixo x, nós precisamos chamar y de zero. E quando a gente chama o y de zero, nós teremos o quê? Uma equação do segundo grau. Resolva a equação do segundo grau pelo método da sua preferência. Podemos determinar usando a fórmula do discriminante e a fórmula de Bhaskara, uma das formas de resolver a equação de segundo grau. Nós podemos encontrar raízes reais distintas, raízes reais iguais ou nenhuma raiz real. Os pontos de interseção da parábola com o eixo x serão essas raízes, que são chamados de raízes ou zeros da função. Resumidamente, já sabemos da parábola. Então, toda função do segundo grau, toda função quadrática, ela gera uma parábola. Essa parábola aqui, eu sei que o a é maior que zero, porque a concavidade está para cima. Então, se a concavidade está para cima, o meu coeficiente a, ele é positivo, ele é maior que zero. Aonde a parábola corta o eixo y? Aqui, olha, corta no ponto C, no valor de C. Então, o valor de C é onde a minha parábola corta o eixo y. Eu sei que meu C aqui é negativo, porque ele está abaixo do eixo x. Eu sei que eu vou ter duas raízes quando eu fizer minha equação de segundo grau. Para formar esse gráfico, eu vou ter duas raízes reais distintas, porque meu gráfico, minha parábola, ela corta o eixo x em dois pontos diferentes, tá? É o meu x', meu x duas linhas. Aqui também foi traçado o eixo de simetria. O eixo de simetria diz que qualquer ponto, né? Se eu traçar aqui dois pontos, esses dois pontos aqui eles serão equidistantes ao eixo de simetria. As minhas duas raízes, elas são equidistantes ao meu eixo de simetria. Esse eixo de simetria corta a minha parábola aonde ela vai fazer a curva, ok? No seu ponto mínimo, aqui embaixo. Relação da parábola com o discriminante da função polinomial do segundo grau. Então, eu disse que a gente pode, para determinar as raízes, usar a fórmula do discriminante e a fórmula de Bhaskara. A fórmula do discriminante é essa daqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se meu delta é maior que zero, minha concavidade, se o a é maior que zero, é para cima, se o a é menor que zero, é para baixo. Se meu delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais. Meu gráfico, minha parábola, vai encostar no eixo x em dois pontos. Agora, se meu delta é igual a zero, minha parábola vai encostar no eixo x apenas em um ponto. Ela só encosta no eixo x em um ponto. Se meu a é maior que zero, concavidade para cima. Se o a é menor que zero, concavidade para baixo. Agora, se meu delta é menor que zero, eu nem preciso fazer o Bhaskara. Tudo bem? Eu sei que a minha parábola vai ficar voando. Se o a é maior que zero, ela vai ficar voando com a boquinha para cima. Se o a é menor que zero, ela vai ficar voando, ela não encosta no eixo x, mas vai ficar voando com a boquinha para baixo, a concavidade para baixo. Um grande beijo da professora Elvira e até a próxima aula. Tchau!